Deus seja louvado. Quero agradecer a Deus mais uma vez nesta manhã por estar aqui junto com todos vós. Estou aqui em Portugal, irmãos, muito contente, alegre. Quero agradecer os meus inscritos. Já orei por vocês em casa. E hoje, irmãos, também quero falar com aqueles que precisam ouvir o Evangelho. O meu canal é um canal que fala da palavra de Deus, mas muitas das vezes eu também, não é que eu critico, mas eu faço algumas perguntas a algumas denominações, estão fazendo algumas almas sofrerem. Eu, por amar, às vezes nem é culpa da denominação, mas de alguns que, por falta às vezes de meditar, ou não sei explicar, irmãos, eu não quero magoar ninguém, nem maltratar ninguém, mas eu, como um servo de Deus, me sinto na obrigação também de defender as pessoas, as almas. Como vocês que ainda não entenderam bem o Evangelho, eu tenho a dizer para vocês que o Senhor Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E nós estamos caminhando para os tempos finais. Embora muitas das vezes nós não percebemos o que está acontecendo no mundo, ou percebemos e achamos que é uma coisa normal, que é uma coincidência. E eu digo para vocês, eu não acredito em coincidência, eu acredito no cumprimento da palavra de Deus, que para mim sempre foi uma realidade, porque está escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo o fim. Então vocês que ainda não creram em Jesus Cristo como seu Salvador, ou que já creram, mas ainda estão em dúvida como deve fazer para servir a Deus, entre no teu quarto, fecha a tua porta do teu quarto, e o teu Pai que vem em secreto vai ouvir a tua oração e vai te encaminhar. Entregue a tua vida, a tua alma, o teu sentimento nas mãos de Jesus Cristo. Aceite-o como teu Salvador e creia nele. Eu quero também ser batizado. Ele vai preparar o teu batismo e vai fazer tudo o que for necessário. Eu quero desejar a você que está provado, enfermo, atribulado, passando por alguma angústia, que o Senhor te abençoe a ti e a toda a tua família. Mas hoje, irmãos, quero pedir licença aos inscritos do meu canal. Gostaria que, se vocês sentirem de opinarem, vocês têm toda a liberdade. Mas eu vou ler uma parte aqui, irmãos. Vou ter que falar o nome de uma denominação, não discriminando nenhuma denominação, porque não é esta a minha intenção. E nem tampouco fazendo um discurso de violência, ou de ódio, ou de, vamos dizer assim, de discriminação. Não, mas é como se fosse vamos dizer assim, um apelo, né? Um zelo, que eu também, dentro dessa denominação, tem muitos irmãos que eu amo, né? Tem muitas pessoas boas, e seria uma ignorância minha se eu falasse ao contrário, irmãos, porque eu conheço muitos irmãos e irmãs dessa denominação, que é a Congregação Cristã no Brasil, muitos anciães e muitos irmãos do ministério, e eu não quero denegrir a imagem de ninguém, irmãos. Apenas eu tenho o meu sentimento ideológico, que vocês podem até não concordar. Já aconteceu, irmãos, de entrarem pessoas no meu canal me xingando, perguntando por que eu saí da congregação. Se a pessoa quiser saber por que eu saí da congregação, é muito simples. Tem o meu e-mail aí que eu tenho deixado embaixo. A pessoa me manda um e-mail com o seu telefone, eu mando o meu telefone e nós conversamos pessoalmente. Mas isso, irmãos, não justifica o que eu vou falar aqui. Eu não estou querendo ministério e nem retornar para ministério, nada disso. Estou preocupado com o que está acontecendo no modo geral, não só na congregação cristã no Brasil, como em algumas denominações, né? Já me vieram dizer que a congregação cristã no Brasil não é denominação. Bom, se ela não fosse denominação, então ela não teria CNPJ.
porque toda denominação ou instituição tem que ter CNPJ, certo, irmão? Agora, a graça de Deus não precisa ter CNPJ porque ela se chama Jesus Cristo. Quero deixar claro isso. Então, muitos confundem a graça de Deus, que é Jesus Cristo, com o nome de uma igreja. Eu não estou dizendo que a graça de Jesus Cristo não esteja na congregação. Ela pode estar na congregação, também pode estar na assembleia, ela pode estar num grupo reunido, até numa família, porque a graça é Jesus Cristo. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos nesse nome, ali se manifesta a graça. Desde o momento que a pessoa obedeça a palavra de Deus e creia em espírito e em verdade, ali está a graça de Deus. Certo, irmãos? Então isso é uma coisa evidente que está escrito na palavra de Deus. Eu vou ler aqui um versículo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que nós aprendemos, irmãos? Aqui Paulo falava a respeito dele, mas ele aprendeu de alguém. Ele se fez, irmãos, ali vamos dizer assim, um modelo, porque nós não conseguimos dizer que somos modelos de Cristo, porque somos tão fracos, tão errantes, irmãos, tão cheios de pecados. Quem somos nós para nos comparar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Mas aqui, irmãos, ele quis dizer que se nós fizéssemos tudo aquilo que Deus mandou fazer, como ele fez, certo que em algumas partes ele pode ter falhado, não existe homem que não falhe, irmãos. Todo ser humano pode cometer algum erro, algum pecado, alguma falha. Mas nós temos que fazer tudo o que Cristo ensinou. Agora vamos ver o que Cristo ensinou. Primeiro, ele ensinou nós andarmos unidos com ele, certo? Quem anda unido com Cristo tem que estar unido com seu irmão. Quem anda unido com Deus tem que amar o seu irmão também, porque está escrito na palavra de Deus assim: se eu não amar o meu irmão a quem eu vejo, como eu poderei amar a Deus que eu não vejo? Aqui atrás de mim vocês podem ver a natureza, as coisas que Deus criou, olha aí, quanta coisa bonita que Deus formou. Mas não adianta nós conhecermos apenas estas coisas, nós temos que conhecer o amor de Deus. E o amor de Deus, irmãos, ele se manifesta em nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é fácil você perceber quando uma pessoa não está cumprindo o mandamento de Jesus Cristo. Quando a pessoa apenas é rígida. O Senhor Jesus foi rígido. Ele foi rígido, irmãos, em algumas coisas. Claro, mas ele sempre teve o tempero da misericórdia. Ele nunca, irmão, ousou de dar uma oportunidade para alguém, irmãos. Sempre ele dava uma oportunidade. Sempre ele dava doutrina, às vezes com rigor, que era necessário, porque naquela época os que mais erravam eram os anciãos da época, eram os sacerdotes da época, eram os religiosos da época, que ensinavam o povo as coisas erradas, e o povo copiava os sacerdotes. Você pode ver que muitos sacerdotes deram maus exemplos, não é? Isso nós podemos ver em Caifás, em outros sacerdotes que foram a ponto do Senhor profetizar através de Jeremias, de Ezequiel, as abominações que já estavam entrando dentro ali daquele templo que havia naquela época em Jerusalém. O Senhor não se agradava mais nem das ofertas. Tem um salmo que diz que se eu quisesse, eu tenho todas as ovelhas do campo, todas as feras do campo são minhas. Ele quis dizer assim, que ele não estava procurando um povo que agradasse ele somente com ofertas, mas ele queria ver uma coisa sincera, um louvor sincero e puro. Irmãos da congregação cristã no Brasil, não quero ofendê-los, nem denegrir a imagem de vocês, porque tem muitas pessoas que eu amo aí, certo? Mas eu vou deixar aqui uma pergunta, principalmente para aqueles que estão na frente do povo. Como você se sente, irmão, sabendo que um irmão que está inocente, você sentou ele e você disse que não vai voltar atrás de jeito nenhum?
Olha, eu já ouvi casos de irmãos que sabem que o irmão está inocente e diz assim: enquanto eu estiver vivo, ele não vai levantar. Ele não levanta nunca mais, porque depois vem os outros, com ciúmes também, e diz assim: ó, quem sentou ele foi o fulano, Deus já recolheu, então nós não vamos mexer nisso. E ainda fala: o que está feito, está feito. Eu pergunto, irmãos, isso aí foi o que o Senhor Jesus ensinou para nós? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Eu não estou atacando vocês, eu estou fazendo uma pergunta. Quando vocês cortam a liberdade de alguém, irmãos, permitindo que essa pessoa chame mais hino, que essa pessoa ore mais dentro da casa de oração de vocês, que essa pessoa toque um instrumento para louvar a Deus. Agora eu acho que não é nem permitido tocar qualquer instrumento, não é? Quando vocês fazem isso, vocês acham que isso é certo, irmão? Vocês impedirem uma pessoa de louvar a Deus? Vocês não acham que essa pessoa deveria dar conta ela mesma a Deus pelos seus atos? Porque eu conheço pessoas, irmãos, que são casadas 3, 4 vezes, até mais, e estão tocando na igreja. Mas são filhos e filhas de irmãos do ministério. Eu conheço casos, irmãos, de filhos de irmão do ministério que foram para motéis. E eu sei quem é, e nunca falei o nome dele. E hoje ele ensina música até no exterior, irmão. Agora não, por causa da pandemia. E foi provado, e nunca ninguém fez nada. Nunca vou falar o nome dele, que eu não estou aqui para difamar ninguém, irmãos. Mas por que vocês tratam um de um jeito? Os irmãos não me levem a mal, eu estou fazendo uma pergunta. Por que vocês tratam um de um jeito e outro de outro? A palavra de Deus que diz assim, que quando tiver alguma acusação contra o presbitério, tem que ter de 2 ou 3 testemunhas. Eu não estou justificando o meu caso, irmão, porque falei algumas coisas que não deveria falar, estava enfermo, fiz uma carta que não teve valor jurídico, isso eu digo porque eu tenho um documento que prova isso, um médico. Depois eu melhorei de saúde, voltei novamente a raciocinar. Hoje, graças a Deus, estou aqui em Portugal, onde sou muito bem tratado. E eu não quero denegrir vocês, apenas e jamais vou condenar ninguém. Muito pelo contrário, eu amo todos os anciães lá da minha cidade. Inclusive, esses dias ainda tive contato com um ancião de lá que me tratou com muito amor, irmãos. E um ancião que eu admiro. Mas eu não estou falando de ancião, irmãos. Eu estou falando, no modo geral, da atitude ideológica de vocês. Vocês sentam as pessoas, às vezes vocês falam assim: você vai ficar um tempo aí, nós vamos observar e tal. E a pessoa fica o resto da vida enganada, certo, irmãos? Como eu já vi irmãos que foram encostados no ministério, ficaram anos e anos esperando, e quando ele levantou, já tinha quase 80 anos, logo morreu em seguida. Vocês estão brincando, irmãos, com as coisas de Deus, com a fé das pessoas? Vocês acham que isso não vai ser pesado diante de Deus no juízo? Se a palavra de Deus diz assim: se quando você tiver alguma coisa contra algum irmão, vai e reconcilia-te primeiro com ele, para depois trazer a tua oferta. Irmãos, lembramos um caso de um irmão aí, que eu não vou falar o nome. Eu não gosto de falar nome de pessoas, irmãos, que se bem que eu poderia falar, porque é uma pessoa pública, que eu não tenho nada contra essa pessoa, muito pelo contrário, uma pessoa que, quando eu estava numa grande aflição, ele me ligou lá dos Estados Unidos perguntando como eu estava, e me convidou também para participar da sua denominação, que seria uma como é que é a palavra, irmãos, que vocês falam muito? Uma reincidente, né? Acho que é reincidente, não me lembro mais o nome da palavra, irmão. Que veio da origem de vocês, que vocês também vieram de outra origem, vocês sabem disso. Vocês vieram da Assembleia Cristã, não é? Então, eu acredito assim, eu amo muito a Assembleia Cristã, sabe, irmãos? Tenho amigos lá, anciães maravilhosos, que já estiveram na minha casa aqui em Portugal, me trataram com muito carinho. Deus nos visitou muito. Eu também não estou na Assembleia Cristã, e também não estou preocupado
de voltar para a congregação, mesmo porque, irmãos, se eu quiser congregar, as portas da igreja estão abertas e eu não vou dizer para vocês que eu já não lutei por uma liberdade de testemunhar, de orar, mas se os irmãos não quiserem me dar, eles têm lá os seus motivos e eu respeito. Uma coisa que eu acho errado, irmãos, é vocês abandonarem os irmãos. Não vai mais na igreja, vocês não procuram mais saber o que aconteceu, vocês não dão oportunidade para a pessoa se defender, vocês se acham autossuficientes. Isso tudo é orgulho, irmãos. E Jesus Cristo, onde fica nessa história toda? Vocês dizem que são a graça de Deus, mas eu desconheço esse tipo de atitude na graça de Deus. Eu desconheço. Eu vou falar de alguns anciãos que eu conheci, irmão, que não vou falar o nome. E quando eu ia na reunião no Brás, esses irmãos passavam, irmão, com o pescoço levantado, pareciam que eram os reis, que eles que mandavam em tudo. Meu Deus, irmãos, que coisa mais feia. Eu fiquei, vou falar a verdade para os irmãos. Eu, como novo naquela época, eu fiquei assim, desde aquela época, muito frustrado com tudo que eu vi. Muito frustrado. Conheci irmãos que eram anjos de Deus, santos de Deus. Não vou citar o nome aqui para também não haver nenhum tipo de competição, mas conheci vários anciães, meu Deus do céu, que eu tiro o chapéu mesmo, que aprendi muito com eles. Mas ultimamente, irmãos, o que eu estou escutando na internet, o que eu estou vendo nos cultos online, irmãos, isso tem trazido para nós, não é só para mim não, hein? Eu tenho recebido telefonemas, irmãos, de vários irmãos da congregação, do estado que eu morava, São Paulo, que eu fui batizado no Brás pelo saudoso irmão Miguel Espina. Tenho recebido telefonemas, irmãos, de outros países, certo, irmãos? Que realmente tem falado coisas para mim que tem me deixado muito triste. Agora há pouco também recebi telefonemas da Suíça, irmãos. Coisas que estão acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, irmão, aí nem se fala. Os Estados Unidos não tem culpa disso, estou falando da igreja que está lá nos Estados Unidos. E a igreja que o Franciscão fundou, vocês dizem que ela não faz parte da congregação cristã no Brasil, que ela não aceita. É claro, como ela vai aceitar, irmão? Do jeito que vocês estão agindo. Será que se vocês usassem de misericórdia com as pessoas, será que se vocês convocassem essas pessoas, uma opinião, para que elas fossem numa reunião, para que fosse criada uma anistia, não para dar liberdade para todo mundo pregar ou orar, não é isso. Mas para fazer uma coisa assim, tipo, vamos dar uma oportunidade para todos e deixasse também de se achar exclusivistas, porque eu já vi um irmão pregar na igreja, irmãos, um irmão antigo, presidente, que eu não tenho nada contra ele, irmão, eu nem me interessa. Ele tem o dom de Deus, acho bonito o dom que está nele, todavia, irmãos, isso não estou julgando a ninguém, mas eu vi ele pregar, eu escutei. Será que eu escuto uma coisa hoje, ou será que eu estou indo enfermo, irmão? Eu escutei ele pregar que não é só a congregação que vai salvar. Eu escutei, ele pregou, irmão. Não foi só eu que escutei. Ele disse que tem muitas almas em outros lugares que vão se salvar também. E daqui a pouco ele diz que está pronto para receber os que estão parados. Mas daqui a pouco ele diz que Deus até perdoa, mas nós não perdoamos. Irmão, que situação é essa que os irmãos estão pregando? Afinal, o que está acontecendo, irmãos? Eu quero deixar aqui, irmãos, um esclarecimento para vocês. Eu não estou, para os irmãos da congregação, eu não estou atacando a congregação. Eu estou falando o que está acontecendo. Só você mesmo que não está abrindo os olhos para ver que está acontecendo isso. Se eu estivesse firme na congregação hoje, e se eu fosse, vamos supor, algum irmão que estivesse lá no banco, eu conversaria com o ancião, porque eu acho que o ancião não é intocável. Se o homem tinha direito de se aproximar naquele tempo do Senhor Jesus e sentar com ele, ele sentava no chão, sentava na areia, conversava com o povo tocava nele e ele nunca reclamou. Por que um ancião, para você falar com ele, você tem que marcar uma audiência, irmão?
Você tem que ligar para saber se ele te pode atender. E dependendo da situação, ele não te atende nunca. Bate o telefone na tua cara. Já aconteceu isso comigo, queria falar com... Eu tenho que muito agradecer a Deus que eu conheci um irmão. Deus já recolheu ele, irmão. Vou falar o nome dele porque Deus já recolheu. E não vou falar mal dele. O caríssimo irmão Albari. Irmão, uma vez eu conversei com esse irmão por telefone. O irmão me tratou tão bem, irmão, mesmo sabendo a minha causa, com tanto carinho, com tanto amor, que aquele irmão me cativou, irmão. Me cativou mesmo, no amor. Um outro ancião que eu não vou falar, que ainda está vivo, um caríssimo servo de Deus, mas um irmão muito dedicado, muito esforçado, irmãos. Não vou dizer o nome dele. Se ele ver o vídeo, talvez ele vai saber que eu estou falando com ele, porque eu já tive contato com ele. Não vou dizer o nome nunca para não prejudicar o nosso irmão, porque eu sei que só de eu falar o nome dele aqui, vocês já vão perseguir ele. O Albari vocês não perseguem, porque Deus já recolheu, porque senão é capaz de vocês perseguirem ele também. Esse irmão me tratou com tanto carinho, irmão, me deu assim, conselhos bons. Disse que sentia comunhão comigo, que era para mim ficar firme. Eu estou firme, irmãos. Apenas estou fazendo culto na minha casa, louvando a Deus, cantando hinos. Não tem um domingo que eu não faço um culto. Não tem um dia que eu não ore com a minha esposa. Não tem um dia que eu não leia a palavra. Faço esses vídeos, irmãos, para o bem dos outros, das pessoas. Não tenho nenhuma maldade contra ninguém. Não desejo o mal de ninguém. Só que eu, como um servo de Deus, eu me imponho aqui, diante de toda a convicção que eu tenho. E esse tipo de atitude, irmãos, eu gostaria que os irmãos sei que talvez nem vão dar atenção a este vídeo, não é? Não, um irmão disse para mim que é como se eu estivesse beliscando um defunto. Não adianta eu falar isso aqui, estou perdendo meu tempo, não é? Mas eu não paro de pregar, irmão, aquilo que Deus me manda. Eu queria falar para vocês que estou preocupado com a alma de vocês. Vocês podem dizer que estão preocupados com a minha, e eu estou preocupado com a de vocês, porque vocês, quantos que se suicidaram, quantos que se mataram, por causa que vocês falaram que não tinha mais salvação. O que será de vocês, irmão? Lembra do que eu estou falando. Caríssimos irmãos, eu vou repudiar todo ato de intolerância contra aqueles que procuram denegrir a imagem daquele que é menos favorecido e procurar ajudar as almas. É isso que eu quero. Deus abençoe a todos. Deus seja sempre louvado.